Olá, queridos alunos do Integral Colégio de Curso. Aqui com vocês o professor Juscelino de Matemática e estamos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos. Confiram aí, pessoal. Então, pessoal, nessa aula trabalharemos com arcos e ângulos na circunferência, certo? E o primeiro conteúdo que vamos visualizar aqui, vamos ver passo a passo, será posições relativas entre uma reta e uma circunferência, certo? Mas antes, nosso material aqui nos mostra alguma imagem, no caso aqui, ó, certo? E isso aqui condiz com uma obra, que nem está mostrando aqui no nosso material didático, onde foi essa obra e tudo mais, e o ano correspondente a essa obra, certo? Mas o que nos interessa aqui desta obra é o seguinte: quais formas geométricas que podemos observar nesta obra, O que a gente pode analisar tanto e tirar daqui? Então, a gente pode observar retas, semi-retas, círculos, triângulo, tá? Retângulos, certo? Dentre outras figuras aí que a gente pode separá-las. Então, a gente já tem essa certa noção, de visualizar essas figuras, em nosso meio, certo? Então é só para a gente ter uma noçãozinha, tá? Essa é a parte inicial e vamos direto ao ponto. Pronto, então aqui temos uma situação, com relação à posição relativa, com relação à reta e à circunferência, certo? Então, considerando uma circunferência de centro O e uma reta S, podemos ter as seguintes posições da reta em relação à circunferência, certo? Essa daqui é a primeira que a gente vai destacar. Uma reta que intersecta a circunferência em dois pontos é chamada de reta secante, tá? Reta secante é a circunferência. Então, o que acontece? Essa reta, intersecta, aqui, ó, a circunferência em dois pontos. Nos pontos aqui, ó, P e Q, tá? Quando isso ocorre, dizemos então, que a reta, considerada aqui, reta S, ela vai ser o quê? Uma reta secante, tá certo? Outra situação, tá? É quando a reta S intersecta a circunferência em apenas um ponto. Então, uma reta que intersecta a circunferência em um único ponto é chamada de reta tangente à circunferência, certo? Então, a minha reta agora, ela passa, somente, toca aqui em um único ponto, ó, na circunferência, tá? Então, dizemos aí que essa reta ela vai ser o quê? Reta tangente à circunferência, certo? E mais uma situação aqui, com relação à posição relativa, Aqui, ó, da reta com a circunferência, a gente vai ter aqui. A reta S não intersecta a circunferência, ou seja, não toca a circunferência em nenhum ponto, tá? Não toca. Então, uma reta que não intersecta a circunferência é chamada de reta externa à circunferência, tá certo? Reta externa à circunferência, ok? Aqui temos um exemplozinho, para a gente ver ele um pouquinho aqui, e responder o que está sendo solicitado aqui. Agora considere a circunferência de centro, em O, e a reta S, que é tangente à circunferência, A gente pode observar bem direitinho aqui a situação, A reta S ela é tangente à circunferência. Aí temos aqui a opção A, Qual dos segmentos indicados na figura apresenta a menor medida? Quem vai ser a menor medida aqui na nossa situação? Questão que a gente só pela observação a gente consegue chegar a um resultado preciso, Então aqui, quem que a gente percebe que vai satisfazer a situação, Qual dos segmentos indicados na figura apresenta a menor medida
Lógico, né, que vai ser o segmento de reta aí OT, né, porque os demais está havendo aí um prolongamento, né, está sendo maior. Situação B. Qual dos segmentos representa a distância entre o centro dessa circunferência e a reta S? Então, ó, a situação também vai ser OT, o segmento OT, certo? OT. Opção C. Esse segmento tem a mesma medida de qual elemento da circunferência? Esse segmento tem a mesma medida de qual elemento da circunferência? Tem a medida, né, do raio, pessoal. Tem a mesma medida do raio, certo? Vocês já aprenderam aí, né? Na aula anterior fizemos uma breve revisão e ressaltamos, né, os elementos que fazem parte da circunferência lá. E vimos lá como é que separa os raios da circunferência, o diâmetro da circunferência, né, as cordas, o centro, tá certo? Então essas coisinhas aí que a gente já tem que saber. Aí vamos aqui. De um ponto a uma reta, podemos traçar infinitos segmentos de reta. Certo, pessoal? A menor das medidas encontradas representa aqui, ó, a distância entre o ponto e a reta. No caso aqui do ponto O, né? E essa reta aqui. Certo? Toda reta tangente a uma circunferência, ela vai ser o quê? Perpendicular ao segmento, né, que representa o raio desta no ponto, né, de tangência. Foi o que aconteceu aqui, né? Aqui é o ponto de tangência, né? Ó. Aqui, ponto T. Ponto T é o ponto de tangência, tá certo? Então toda reta tangente a uma circunferência ela vai ser perpendicular. Ou seja, pessoal, está formando aqui ângulo de 90 graus, ó. Tá certo? É perpendicular, tá? Ao segmento que representa o raio. No caso aqui, o raio da nossa circunferência é OT, tá? OT representa o raio, certo? Na página 64, né, questão 8 aqui, ó, a gente vai utilizar ela como exemplo para a gente tentar resolver aqui o que se pede. Considerando a figura a seguir, com medidas indicadas em centímetros, determine. Aí temos aqui a opção A. O valor de x, certo? Opção B. As medidas dos segmentos de reta AP e BP. Aqui, ó, BP em centímetro. Então a gente vai descobrir essas duas situações aqui. Tá certo? O que é que a gente pode analisar da situação? A gente pode tirar a conclusão, né, que os segmentos AP e BP eles são congruentes. Ou seja, possuem medidas iguais. Então eu posso montar que o segmento AP vai ser igual ao segmento BP. Tá certo? Vamos à resolução. Então, galerinha, aqui já esquematizei, né? O segmento AP é igual ao segmento BP. Então, a gente vai pegar os valores que correspondem a cada expressão. E agora a gente vai substituir cada um no seu devido lugar. AP tem a medida lá 3x mais 5, tá certo? Então, vai ser igual a x sobre 2 mais 10. O que é que a gente pode fazer aqui? Organizar, né, a equação. A equação ao primeiro grau, né, pessoal? Quem tem x passa ao primeiro membro, quem não tem passa para o segundo. E se houver a mudança do termo, troca o sinal dele. Então aqui, ó, 3x, a gente repete. Vamos passar para cá esse x sobre 2. Estava positivo, fica menos aqui, ó.
em x sobre 2, que vai ser igual. Aí aqui o 10 a gente poderia repetir, né? Aqui ó, 10. E passar o 5 para cá, certo? E se eu fizer lá 10 menos 5, tu vai ter quanto, professor? 10 daqui, que eu poderia repetir. Eu vou passar o 5 para cá, ficaria menos 5. 10 menos 5 é 5. Já pode colocar direto isso aqui para não perder tanto tempo. Aí agora, pessoal, só que eu tenho fração aqui. O que é que eu faço agora? Eu teria que fazer o NMC, né, de 2. Né? 1, aqui abaixo do 3x aqui. 1 abaixo do 5. 1, 2 e 1. Se eu for fazer NMC de 2, eu vou ter 2 novamente como resultado. Então já fica tranquilo para perceber isso aí. Então eu vou ter aqui novas frações, né, com denominadores ao qual diz respeito ao que a gente encontra no MMC, né? No caso 2, 2 e 2. Aí agora eu vou estar utilizando a regrinha do divide e multiplica, né? Denominador divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então 2 dividido para 1 é 2. 2 vezes 3x aqui, ó, vai resultar 6x. E a outra aqui, ó, 2 dividido para 2 dá 1. Aí 1 vezes x vai resultar x. 2 dividido para 1 vai dar 2. 2 vezes 5 resulta 10. Quando a gente iguala os denominadores, a gente vai cortar isso aqui, ó. Certo? E quem prevalece são os numeradores. Então, quem vai continuar? 6x menos 6x, a gente já pode resolver. Vai dar 5x. Certo? 6x menos 1x, 5x. Já está aqui. E vai ser igual ao 10. Então, a gente já repete o 10. Isola x e vai ficar 10. E o 5 vem aqui para baixo, passa dividindo. Então, o valor x corresponde a 2. Nesse momento, responda aqui a opção A, né? E na opção A pede lá para a gente determinar o valor de x. Então, x é igual a 2. Então, acabei de resolver, né? Esse é meu cálculo. A opção B, ele quer saber a medida dos segmentos AP e BP. Vamos lá. Quem é AP? AP é representado pela expressão 3x mais 5. Tá certo? E BP é representado pela expressão x sobre 2 mais 10. Professor, e agora? Como é que eu vou saber qual que vai ser a medida desse segmento AP, dessa reta aí, AP e BP? Gente, encontramos anteriormente aqui o valor x, não foi? Então a gente substitui onde tiver x pelo 2. Então aqui fica, ó, 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5 é 11. Aqui da mesma forma. X sobre 2. Vamos lá. 2 vai ficar 2 sobre 2 mais 10. 2 sobre 2 divide, gente. É uma fração aqui, ó. Numerador igual ao denominador. Coisas iguais divididas entre si, vai resultar 1, né? Então aqui 2 dividido para 2 é 1. 1 daqui mais 10 vai dar 11. Então aqui a gente responde, tá? A opção B. Joinha? Espero que vocês tenham compreendido, né, as explicações referentes a esta aula, certo? Qualquer coisa, estou à disposição para possíveis dúvidas. Um forte abraço e fiquem com Deus.